precisar se era noite ou dia. Arbitrou que era dia. Não se passara muito tempo desde que partira de Montserrat em direção à biblioteca. O motorneiro, o cobrador, os ruídos nervosos do norte, os cigarros. Sim, morria por um cigarro. O volume tépido, o aroma perfumado. A nuvem luminescente não amainara. Uma dor fincou o braço direito, penetrando até a articulação do cotovelo. Se pudesse, teria gritado, mas o cilindro que lhe varava a garganta impedia qualquer gemido. Tentou, em vão, queixar-se a silhueta borrada que se debruçava sobre ele. O vulto se desmanchou com rapidez. Mãos avulsas apararam-lhe pelas costas e deram volta em seu corpo. O nariz aplastou-se contra o tecido de algodão e o cilindro moveu-se em agonia. As omoplatas partiram-se, os nervos tremeram em alarme. O diafragma contraiu-se numa cãibra demorada e a sensação de asfixia fez com que ansiasse pela respiração que não era a sua. O zumbido voltou a migrar de ouvido a ouvido. Vieram mais mãos avulsas e deram em volta. A cânula foi retirada e, sem que pudesse desfrutar do alívio, já voltava a senti-la em choque contra os dentes, raspando a língua, ofendendo o estreito espaço em que se metia. Um espasmo agitou o peito e o ar voltou a inflá-lo. Era noite ou era dia? Era noite. Agora eu sou uma mocinha. Luiz arregalou os olhos castanhos. O que aquilo significava? Significava que a menstruação havia vindo, eu já podia ter filhos. Ele não sabia dessas coisas? Saber ele sabia. Havia lido alguma coisa. Será que ele podia ver a minha menstruação? Nem que o mundo acabasse, eu resumi. Ele se sentou na escada, descansou os braços sobre os joelhos. E se eu engravidasse? Burro! Como eu poderia engravidar se nós não tínhamos relações sexuais? Claro que nós temos relações sexuais, ele disse, batendo o punho contra a coxa magrela. Tratei de acalmá-lo. Nós nunca havíamos conversado tecnicamente sobre o assunto e eu pensei que ele soubesse dos fatos da vida. Ah, não sabia. Tive de contar tudo, a história da sementinha, o blá 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 inteiro. Era inacreditável, mas meu namorado não estava a par de onde vinham os bebês. Ao menos, não estava a par de detalhes mais específicos. Deixei-o ali sentado, perdido entre vaginas, óvulos, ejaculações e espermatozoides. Guribocó. Eu fui dormir. Afinal, eu era uma mocinha. No dia seguinte, me atrasei para o curso. Minhas colegas queriam saber o que havia acontecido. Não contei. Não contaria, jamás. La tardecita de Buenos Aires tienen esse... que seja, viste? E assim, às 6 da tardinha, saí correndo da faculdade, peguei o metrô e desci a 9 de julho com a Corrientes. Ali, bem ali, na esquina 0. Caminhei, voei do Obelisco até Santa Fé. Mais do que nunca em minha vida, amei Buenos Aires e aquelas cercanias desesperadas, com a certeza de que a cidade e seus pontos cardeais ensandecidos eram um centro de algum universo. Na esquina onde as duas avenidas se beijam, lá estava ela, hermosa, os cabelos revoando na sudestada, o corpo oculto por um tapado gris. Ela correu para mim e reprisamos o beijo que se dão as duas avenidas de meus encantos. A 9 de julho se deitou febril para a nossa marcha e na esquina com a lavagem, a confeitaria Hockey Club nos lançou um olhar lúbrico. Apertei mais forte a mão de Carmencita e atravessamos a 9 de julho, parando com cuidado junto aos semáforos. Ao fim, nos sentamos no Tortoni. Pedimos 2 cortados. Carmencita de frente para mim e às suas costas, a Rivadavia.
A eternidade não existe. Pesado o dia de hoje. A neve, sempre a neve. Tive de arrumar as malas, organizar os papéis, juntar meu material de trabalho. Depois o pior, catar minhas calcinhas, grudadas às de Ânica na gaveta, e resgatar meu shampoo, que namorava o rinse dela no box do banheiro. Perguntava-me qual a utilidade de partir. Partir para onde? Para um país desvalido, onde tantas vezes me senti em terra alheia. Pensava nisso quando ela entrou, as maçãs do rosto vermelhas de enfrentar o frio de fora. Não me disse nada, não emitiu um som. Olhou dolorida a minha bagagem. Ela não queria que eu partisse, queria que eu ficasse. Havia me dito 1 milhão de vezes. Despiu o manto e o casacão e pendurou-os no cabide junto à porta. E veio até mim. Com que maciez me passou a mão pelos cabelos, com que leveza me trouxe para junto dela, beijando-me minúscula, quase aquele sempre sem pressa. Mais uma vez, os pontos cardeais endoideceram. Arrepios e arrepios quando senti as mãos nas minhas costas, os dedos deslizando no carinho. Ah, o beijo de Ânica, o que de mais verdadeiro e eterno já conheci. Primeiro a boca umedecendo-se na minha boca e logo depois a língua passeando por entre carne, dente e saliva. Depois, as mãos que desceram até o meio de mim, dissimuladas pela roupa. O encontro dos rostos sempre mais urgente, o coração trovejando e eu encharcada de uma hemorragia sem sangue. Depois, os seios de Ânica, os bicos em florescência e a minha mão ali aberta, sentindo a carne bem feita, as fibras correndo com precisão, as curvas suaves sustentadas por músculos fortes. Quanto tempo nos acariciamos, quanto tempo ela perdeu beijando o meu sexo, quanto tempo eu me suicidei no meio de suas coxas. E as mãos, sempre as mãos, muito mais do que suaves, muito mais do que de algodão. As mãos de Ânica, mãos de Araja. O corpo dela sobre o meu, sem peso, só com um volume de desejo e os olhos de pânico, implorando para que eu ficasse. Sim, eu ficaria a vida inteira beijando aquelas nádegas, usaria o tempo do mundo para mimar aquelas espaldas. E eu queria a eternidade para ter a flor dos seios dela brotando na palma de minha mão. Sim, eu ficaria, disse, tombando de gozo sobre a bravura das costas, o rosto mergulhado na cabeleira, as mãos enlaçadas nela. Depois de eu morta, ela continuou a contração das coxas, o vai e vem das ancas, esfregando-se nos meus dedos, sufocando-me, esmagando-me, querendo a mim, querendo morrer, querendo. Até que tremeu como uma pássara, ave nova em breve voo. Agora, a pressa aplacada e o ressonar do desmaio. Ela aqui, tão plena, tão cheia, como se a vida fosse o exato momento em que ela me tem, o exato instante em que a alma se perpetua, o exato segundo em que a chama contagia a chama no encadeamento infinito. Não devo despertá-la, devo reafirmar. Não, que ela durma só mais um pouco. Só mais um pouco para que eu desfrute da beleza que o tempo há de ignorar. Afinal, a eternidade existe. Tem sido assim desde o princípio. A história dos meus dias, a história da minha vida, cada história que posso contar guarda em si outra história, inenarrável. Um tormento, porque tenho a esperança de que façam sentindo as palavras e as sentenças que vou justapondo, preto no branco, a trama visível, mesmo que a mim mesma escape o nexo da história que conto e o sentido daquela que não posso contar. Eu queria contar uma história de amor. Então,
Eu era eu mesma tempos atrás, a mesma que roubou o carro da mãe e foi voando te ver, um risco voando pelo Bonfim, os pães da Santa Isabel, as pirinas do Efraim, botões do Salomão, os cavalinhos do carrossel em frente à igreja, aquela em que nunca entrei e na qual te persignavas para teu Deus, e eu te achava boba, que te contraías por causa de umas figuras de olhos ocos, sem medula nem miolo, nada em mim despertavam, nem piedade nem amor, e assim mesmo traçavas um cruzeiro que ia da tua testa ao teu colo, um exagero. Para que mais luz da tua cara? Para sempre não existe. Muito tempo, periclitante tempo. Foi por isso que me levantei, colhi a roupa que ficara pelo chão e me perguntaste aonde eu ia, que pressa era aquela. Não pude dizer, Ana. Não pude dizer, mas eu tinha ido embora. Minha vida nunca pôde ser contigo e me esperava longe de ti. Longe de ti. E tu, tão próxima. Um pouco mais, eu teria ficado. Teria bastado um pouco mais. E sentaste na cama, miúda, me pediste, fica, Clara, fica. Eras a santa que voltava ao terreno, teu halo se esfumava na tua dor. Tua perda era demais e medonha, horror demais sob a pele. Tua perda é a minha. 3 as palavras da adoração jorraram da tua boca. Antes de transpor definitivamente o umbral da porta, eu as repeti. Repeti as 3 palavras. As 3 palavras que, como o nome de Deus, ninguém deve pronunciar. Levam-te, Ana, e ainda posso te ver nesse momento, pouquíssimo tempo antes que despenques no firmamento que é teu, antes que inaugures mais uma marca imprecisa no zodíaco. Admiro-te a beleza doente, os veios ingratos de padecimento, a lividez onde se afundam teus olhos opacos e mesmo assim abençoadamente verdes. Levam-te e és mais um ser doente, só mais um, a quem tentarão salvar. E eu me dou e me apiedo, porque a mais linda das filhas do mundo se vai numa incorruptível solidão. Pois o rabino era um homem baixo, de ventre protuberante e olhinhos espertos. Fez com que ela sentasse. Ela acomodou-se na poltrona, meio sem jeito, sentindo a saia ajustada demais à cintura. Ele, com uma docilidade bíblica, perguntou o que a trazia ali. A moça respondeu, tentando atenuar os acontecimentos, que andava sonhando coisas esquisitas. Que tipo de coisas? A curiosidade do rabino fora atiçada. Comida. O sábio homem remexeu-se do sofá. Não havia nada demais sonhar com comida. Aliás, não havia nada demais sonhar, os sonhos eram reflexo da atividade do dia. Estava no Talmud. Ana tentou ser mais explícita. Nunca gostara de comer, não sabia cozinhar e sonhava que comia feito uma condenada e que cozinhava como se fosse uma experta. E ainda tinha coisa pior. Na receita de feijão, coloco carne de porco. Porco! O rabino enojou-se. Paios, linguiças, toucinhos. Ele achou que era mesmo uma abominação, mas se aquilo só acontecia em uma receita e ela não chegava realmente a comer porco, não tinha muita importância. Todo caso, aliás, não devia ser levado em conta. Sonho era sonho, tudo ia passar. Ana não teve coragem nenhuma de contrariá-lo. Manteve-se calada, tentando conter um arroto. Desculpa. Naquela noite, portanto, as horas me percorriam. O calor de janeiro fazia desaparecer lentamente os cubos de gelo no copo. Gelo querendo ser água, as coisas querendo persistir em seu estado, tudo retornando à própria matéria ancestral. Eu, inerte, assistindo ao espetáculo da dissolução, coisa atraindo coisa, até que nada restasse, exceto o suor do copo,
Água na superfície transparente. Foi quando ela veio. Era uma mulher de olhos negros e úmidos, o corpo esguio, sem nenhum outro sobressalto além dos seios e das nádegas que se insinuavam sob a roupa escura. Entrou assim, naturalmente, eu não sabia por onde, mas não era caso de me inquietar. Quis avisar que estava enganada, aquele não era o endereço que lhe cabia. No entanto, seu silêncio bem me alertou que Alice estava a deliberar sobre algum destino. Meu destino? Mas e de quem mais? Inútil foi a espera nas noites que se seguiram. A intrusa não mais me surgiu e me comprazia evocá-la em pensamentos nas horas tardias, as mãos nos nervos dos seios, os dedos em mim como se fossem os dela. Entendi, com o passar dos tempos, que não era sobre meu destino que se deliberava quando ela apareceu por ali. Não viera por mim, senão que estava de passagem, ato transitivo de um ponto ao outro. A meio caminho, em busca de alma alheia, viera propiciar-me o prazer do corpo e o beijo frio. Apenas isso. E avisar-me que as coisas retornam sempre, sempre retornam a seu estado ancestral. Eu, depois disso, na certeza do amor pela morte que viria, passava as madrugadas inerte, as horas me percorrendo, assistindo ao espetáculo da dissolução, coisa atraindo coisa, até que nada restasse, exceto o suor do copo, água na superfície transparente. O telegrama chegou pelas 2 da tarde. Aterrorizei-me. Anunciava que o remetente chegaria na quarta às 10 da manhã. E o que eu deveria fazer? Podia ter se tratado de uma situação simples, um fato a contar e a esquecer. Mas acho que cometi a imprudência de parar um instante a mais do que deveria. Daí ter acontecido o que aconteceu, mais do que uma situação simples, mais do que um fato a contar e a esquecer. Eu tentava me lembrar do que pudesse ter havido, na verdade, além da superfície dos fatos, para que aquela criatura viesse me procurar no Brasil. Eu passara 2 meses no kibbutz em Israel, participando desses programas que levam jovens judeus para colher laranjas. Apenas isso. Claro, eu, contrariando as ordens paternas, testara bem mais do que deveria. Namorara 3 rapazes, nada de compromissos, apenas a sensação vertiginosa de ter 17 anos e estar como desgarrada no país estrangeiro, aos beijos e abraços com homens que estavam ali de passagem. O avião que vinha de São Paulo chegara pontualmente às 10. Os passageiros já começavam a sair da sala de desembarque. Através da transparência dos vidros, logo pude ver Edward. Alto, louro, magro, pele branquíssima. Vestia um casaco de peles, exótico exagero, mesmo para os invernos do sul. Mais parecia um gigantesco inseto cujas asas peludas envolvessem o corpo quando em repouso. Ao ver-me, sorriu de maneira franca. Tive uma sensação de náusea, vontade de ir-me daqui e daquela inocente alegria. Mas permaneci de pé, retribuindo os sorrisos dentro de uma felicidade espantada e infame. Ele ainda estava esperando sua mala junto à esteira quando meu pai chegou. Cumprimentou-me, posando a mão em meu ombro, e perguntou: onde então estava o sujeito? Apontei com o dedo trêmulo. Adiantando o corpo para a frente, como quem aguça o olhar, papai balançou a cabeça para cima e para baixo e abriu um meio sorriso. Nem era um sorriso inteiro, era um sorriso de escárnio. Sorria porque não tinha piedade, porque Edward era branco feito um doente, porque Edward vestia um exagerado casaco de peles, porque Edward era feio. Fosse um daqueles americanos corados para namorar em Israel, desses que mascam chicletes e que gesticulam falando muito alto, meu pai não sorriria. Não sorriria, não teria satisfação íntima nenhuma. Mas ali, contemplando o feio, a sensaboria do estrangeiro, os óculos, o casaco, o jeito de inseto de corpo descomunal e de cabeça minúscula e alva, cabelos lisos e ralos, aliviava essas preocupações. Eu quis ter raiva de meu pai. Quis, mas não pude.
Do seu ponto de vista, ele estava só tentando formular um prognóstico quanto ao destino da única filha. E o rapaz feio, quase albino, não era ameaça nenhuma. Quando finalmente consegui engravidar, dei à luz um menino. Porque dar o nome de pessoas mortas aos recém-nascidos é uma maneira de sacralizar a memória, meu filho chama-se Ian, homenagem ao bisavô de meu marido. Ian poderia ter outro nome, cheguei mesmo a cogitar. Desisti porque certamente Ricardo não apreciaria a ideia. E porque, afinal, teria sido inútil tornar sagrado o que já era precioso. Judia suja! Eu, que nunca havia experimentado a sério ser quem era, porque uma menina de 9 anos apenas tem 9 anos, passei de uma hora a outra a ser judia e a ser também suja. O ódio na boca de Paula fazia com que as duas palavras se equivalessem. Fiquei ali, paradinha, olhando para a menina que subitamente se tornara dona de uma voz tão impositiva que se assemelhava à verdade. Sem sabermos, ela ou eu, nos obedeciam a velhas tradições. Era um conhecimento com que os ruins já nascem. O ódio cintilando a ponto de zunir no miolo dos olhos negros, Paula repetiu a ofensa, arrastando-a escandida. Judia suja! E então em mim, pela primeira vez, se abriu uma violenta ferida de sangue, uma hemorragia de raiva e dor grande demais para o espírito de uma menina. E a criança que eu era arranjou ainda ânimo de fazer a pose da insolência, as duas mãos na cintura, e arranjou ainda instinto para retrucar. E você é uma bocó, uma burra! Pronto. E eu, como ela, também obedecia a antigas tradições. Pela minha lei de talhão, ser bocó e ainda por cima ser burra era muito pior do que ser suja. E a fúria com que a insultei inaugurava em mim um sentido para a verdade. Um novo sentido, inclusive, aquele do qual, enfim, eu também podia ser autora. Recolhi a boneca do chão, penteei com a ponta dos dedos a franja muito loura, muito simétrica e agora desfeita. Magoava-me que a minha Suzy fosse um inocente motivo de desavença. Dei as costas para Paula e para a sua porqueira de casinha pintada de azul. Subi de 2 em 2 os degraus do prédio e empurrei com raiva a porta da área de serviço do nosso apartamento. Suja era ela e toda a família dela e os filhos, os netos e bisnetos que ela ainda ia ter. Por enquanto, ela se dispunha só assim, de olhos fechados. E se abrisse os olhos e se lhe perguntassem para onde olhava, não saberia responder. Decidira-se por fascinação ao início, inclusive se havia disposto a estar somente de olhos fechados. Tudo era partida. Despir a roupa e postara-se de 4 sobre os joelhos e sobre as palmas das mãos, e ainda sem entender o que viria a seguir, pensou, um pensamento capaz de assombrar a precariedade que tem uma mulher nua, de 4 e de olhos fechados, pensou que se uma pessoa fizesse apenas aquilo que alcança o entendimento, não avançaria um passo. Mas não era caso de avançar, não era caso de entender, era só caso de dispor-se ali, à espera, nua, de 4 olhos fechados, conforme lhe fora dito. Conforme lhe ordenara o homem de alguma idade que se havia sentado na cadeira junto à cama e que lhe pedira, tire a roupa, não me olhe, quero lhe ver primeiro. Para não ficar sozinha, para não ficar sem ele, obedeceu. Um gênio! Aos 10 anos de idade, única filha de um casal descendente de imigrantes judeus, nascida depois de muitas e várias tentativas, portanto, cheia de mimos, denguices, babados e brinquedos e tudo mais quanto me desse na telha, logo de mim, a unigênita,
o pai queria que eu fosse nada mais, nada menos do que isso. Uma criança genial. Assim, tinha de saber de cor as estrofes iniciais dos Lusíadas. Cesse tudo, contantinho, a música canta, que o valor mais alto se levanta. Ouvir calada e atenta a todas as áreas de todas as obras que tínhamos em casa, principalmente Una Furtiva Lágrima, no Vozeirão de Caruso, e A Casta Diva, gravada por Maria Callas. Também tinha de espremer os pés em sapatilhas das classes de balé, assistir às aulas de piano e de inglês de Dona Vichy, além das aulas de francês com Madame Vichy. Sempre havia sido assim. Eu tinha de saber muitas coisas. Quando pequenininha, e o pai, ao longo do tempo que viveu, não deixava que eu esquecesse esse fenômeno, era sua companheira enquanto ele fazia a barba. Acomodado ao banquinho no lado da pia do banheiro, vinha a sabatina, que sempre iniciava pelo capítulo dos felinos. Pai, como é que faz o gatinho? Eu, miau. Ele dava um sorriso que unia uma orelha à outra. Continuava a brincadeira, raspando o queixo com o aparelho de gilete. E como é que faz a vaquinha? Eu, que sempre aderia ao jogo porque era alegre de natureza, respondia que mu! E incompridava muito o para ver o pai rir com ainda mais gosto. E o cavalinho? Rins! E daí era o máximo do realismo. Eu esticava aquele ii até me faltar o fôlego e já era uma potrinha meneando a cabeça e balançando a crina no corcoveio. Ele ria. O pai se finava de tanto rir. Ele ria por tão pouco. Faltando ainda a última gota de alegria, vinha o capítulo das aves. Como é que faz o pato? E a galinha? E o pintinho? E a menina que eu era fazia quá, 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 có, 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 piu, 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 só para ver o pai se encher de uma alegria escandalosa de tão grande. Quando ele não aguentava mais, quando sentia que não podia se conter, quando o amor era um dilúvio, ele transbordava de ser pai. Me pegava entre os braços e me apertava forte, 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 tão terno, e me dizia, Chênio de Levune, bonita como a lua, título de uma canção que migrara junto com a família da Bessarabia. Música que, segundo ele, fora composta para mim, filha linda. E mesmo os anos passando, nunca me esqueci daqueles abraços que tinham o perfume almiscarado e úmido da espuma de barba. Coisa boa da vida. Para que uma pessoa se veja livre de um erro, convém havê-lo cometido. Isso era parte do repertório de máximas do pai. Outro ditado, de que eu gostava muito, era aquele que dizia que quando um touro se cala, ele é incluído no rol dos sábios. Passei a nutrir 2 secretos desejos. Eu queria escrever e trabalhar como atriz. Quimeras que a ninguém revelei, talvez porque, no fundo, achava que aquilo ainda ia acabar mal. O erro máximo se deu quando um dia, na mesa do almoço, se conversava sobre escolher uma profissão. Num futuro remoto, portanto. Se eu tivesse me calado, teriam me incluído no rol dos sábios. Mas eu falei, quando eu crescer, quero ser escritora e atriz. O rosto do pai ficou vermelho, depois roxo, depois quase verde. A mãe achou melhor tirar os pratos da mesa, quase esquecia do cafezinho, tinha deixado para coar. Saiu de fininho, tilintando louças e talheres. O patriarca ribombou. Atriz e escritora? Tanto dinheiro em estudos para ser atriz e escritora? Eu tentei dizer a ele que eu gostava de teatro e que gostava de contar histórias. Queria a carreira de uma grande atriz dramática e escrever como Monteiro Lobato. Atriz dramática, escritora. Ai, o pai ia ter um troço. Encheu um copo com água e tomou 2 pequenos goles. Acalmava-se, ou algo parecido. A mãe, agora trazendo o bule de café e as xícaras para a mesa, ousou intrometer-se. Ah, mas não é você que quer que ela recite poemas de cor e que goste de ópera? Por que ela não pode ser artista? Bingo, mãe! O pai fez com a cabeça um movimento afirmativo que tanto podia significar que ele aceitava o cafezinho recém-passado, quanto a culpa no cartório que ele realmente tinha. Deu sequência à conversa, num tom até ameno. Entendo que você goste de teatro e de literatura, todos nós gostamos, mas como é que você pretende viver com teatro ou literatura? Eu sabia que ele queria para mim um futuro bom, que incluía não ter de passar fome como eles tinham passado quando as famílias chegaram ao Brasil. Tentei amenizar. Era tão bonito ser uma personagem
que nem aquelas que ele e a mãe viam no Teatro São Pedro. Além do mais, eu achava que tinha nascido para ser escritora e não me importava em não ser rica. Ele fez um ar de desprezo, enfatizando-se com a mão. Eu desafiei. E se eu fosse assim, uma Scholem Malerhem, de quem ele gostava tanto? Ou então, como Érico Veríssimo? E se eu fosse uma Bibi Ferreira? Ou então, uma Julie Andrews? Tudo muito bonito, mas não crio filha para ser atriz dessas que bebem e fumam e fazem outras coisas que eu nem quero falar. O caldo tinha engrossado. Além do mais, você não nasceu para ser escritora, ao menos até que me prova o contrário. E lembrou que ele não era nem Procópio Ferreira para ter filho atriz. A mãe, prendendo o pano de prata entre os dedos, a sonhador, e levou-se com as maravilhas do palco. Não era tão bonito ver uma atuação como a de Rodolfo Maia em As Mãos de Eurídice? O pai se irritou com aquelas fantasias. Que o pai do Rodolfo Maia se preocupasse com o próprio filho. Tornei-me adulta num grande esforço de construção e descobri que as lágrimas são um saudador. Na noite e na hora em que meu pai se foi, a lua estava fininha no céu. Um quarto minguante, estreito que nem meu coração. Tenho comigo em minha casa todos os discos de ópera, sei de cor algumas estrofes dos Lusíadas, além de outros épicos. Quis seguir o destino que me era sonhado, mas em vão. Embora tenha me saído razoavelmente bem do vestibular de medicina, a anatomia da vida e da morte não foi coisa com que pudesse conviver. Também tentei o direito, tão horrível quanto o piano e as aulas de balé. Pelo menos consigo me sair bem em inglês, francês e espanhol, o que já é uma grande coisa. Por causa da minha dicção sofrível, não pude ser atriz, sem que isso me tivesse feito desistir do faz de conta. Casei com um goi, um não-judeu que me faz os mimos e as vontades. Isso, certamente, teria feito a amargura do pai, mas sei que poderíamos ter negociado para chegar a um bom termo. Mais do que tudo, escrever foi o que me atrapalhou sempre a vida. Uma maldição que é igual a ter repouso na tristeza. É algo que eu sei, é só o que eu sei, de um saber sem esforço. Embora me custe, nenhum saber é tranquilo. Então é isso. Escrevo porque é o que me foi dado fazer na vida. Porque acho que nasci com isso. A bonita como a lua do pai é escritora. O que me torna, dentro de alguns pontos de vista, uma pessoa que mesmo caindo de costas, consegue sempre quebrar o nariz. Eu nem me importo. Escrever é voltar a ouvir o Shem V'Delevune na boca do meu pai. Coisa boa da vida